Olá, telespectadores. Estamos com os senhores mais uma vez para darmos assim noções sobre a ciência da psicossociopatologia aplicada à destruição do mundo e da humanidade como um todo. Então eu gostaria de colocar aí para os senhores dados que os senhores já sabem, já participam, já sofrem. Mas é só para a gente fazer uma dialética, uma comparação. Vejam os números de pessoas atingidas por catástrofes naturais entre 1985 e 1999, portanto 14 anos, foram 174 milhões de pessoas. E de 1995 a 2004, 254 milhões. Então, a gente percebe que o consumismo é causa séria da destruição. E esse consumismo parece não ter assim uma esperança de diminuir a curto prazo e nem a médio prazo, porque o mundo produzirá mais carros em 25 anos do que todos os carros que foram produzidos até hoje. Isso são dados da BBC. Agora, eu gostaria de fazer para vocês um comentário. Como o Dr. Kepp estava falando no programa passado e nos outros programas, isso não é a lei para o ser humano. Isso não é uma condenação, uma fatalidade. Isso é uma escolha. O ser humano tem na sua base, no seu interior, nós temos aqui um paraíso para desenvolver a todo momento que quisermos. E muitas pessoas já estão interessadas em fazer isso. Os nossos programas de televisão, por exemplo, que levam noções de como melhorar a vida na sociedade, de como ter uma qualidade de vida superior, eles começaram em maior intensidade em 1998. Começamos nas televisões comunitárias da cidade de São Paulo. Hoje em dia, eles já são passados, vejam aí nesse diagrama, mais de 89 canais só no Brasil. Existe uma concentração maior, evidentemente, em São Paulo, em Minas Gerais, mas há muitas estações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E esses programas vão até para Rondônia, onde há 8 canais de televisão, no Amazonas, Acre, Ceará, todo o Nordeste. Enfim, o Brasil todo já está aceitando, participando desse movimento de conscientização com o apoio de muitas televisões comunitárias, educativas e até mesmo abertas. Vejam na América Latina, aonde os nossos programas já chegam. Eles vão principalmente para a Colômbia, para a Venezuela, mas também para Equador, para o Peru, Bolívia, Chile, Argentina, uma porção de canais no Chile, e Paraguai, Uruguai, enfim, toda a América Latina já está participando desse grande movimento de conscientização. Agora vejam no mundo, nós temos o nosso programa indo a mais de 45 países, em diversos idiomas. Portanto, vejam aí a América Latina, maior concentração, mas vamos também para o México, Central, Estados Unidos, América Central, Honduras, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, e vamos também para a Escandinávia, Noruega, Suécia, vamos para a Europa, na Itália, na Espanha, na Alemanha, Afeganistão, Rússia, Paquistão, Emirados Árabes, e na Ásia, na Índia, na China, Taiwan, Nova Zelândia, Austrália. Enfim, o mundo todo já está participando deste programa de conscientização das causas psicossociopatológicas dos nossos problemas, das nossas enfermidades, e transmitem as noções de como o mundo poderia começar a se desinverter já, agora, e parar esse mal-estar que nós temos que sofrer, que não é uma fatalidade. Uma outra vida é possível e poderia começar já. E parece que está começando já, né, Dr. Kepp? Vejam aí esse gráfico que eu vou colocar. A insanidade, a doença, consiste em viver contra a própria essência, que é virtude pura. Então, vejam o que eu quero falar com isso, né? Que a doença é um mal que não deveria existir no mundo. É um mal que entrou, vamos dizer, com essa questão de pecado original, né? Como fala a teologia, que o mal é a privação ao bem, que o ser humano não quis viver naquele paraíso
em que ele foi colocado, e porque ele não quis viver lá, ele, é claro, né, teve que fazer um mundo horroroso como nós temos até agora. Então, o principal elemento nesse mundo moderno que nos deu assim os dados para reconhecer, para conhecer o que estava acontecendo no mundo, veja quem que é. Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860. Esse pensador, né, ele era judeu-alemão, ele falou coisas incríveis que depois Freud e outros cientistas seguiram. Veja no quadro que ele falou. Só é possível conhecer o que nos aparece, e não a coisa em si, inspirando-se em Kant. A coisa em si, né, que fala Kant, fala Schopenhauer, é a essência do ser humano, que é boa, bela e verdadeira. Mas essa essência é mostrada pela metafísica, é mostrada pela filosofia e pela própria teologia. Se o ser humano não tivesse, vamos dizer, uma essência perfeita como ele tem, ele não poderia existir. Então, vamos dizer que o Criador só poderia fazer o que é perfeito. Agora, o que o Schopenhauer, né, viu? Ele escreveu um livro sobre a questão da representação, que o ser humano representa o tempo todo. Então, veja uma outra sentença que eu pus aí do Schopenhauer. O real é cego e irracional. O inconsciente, de Sigmund Freud. Mas aí já Freud cometeu um erro, né? Porque ele não tinha bons conhecimentos de metafísica, de filosofia. Então, ele não conseguia ver o que está inconscientizado é justamente aquilo que o ser humano mais tem inveja, que é o bem, né? Que é a bondade, que é o belo. Veja que, geralmente, tirando esses modelos aí famosos, a Vinci, etc., o ser humano não dá valor à beleza, não dá valor à estética. Coloca mais a questão racional em primeiro lugar e a questão afetiva. Então veja, em terceiro lugar, o que ele fala. A consciência seria a mera superfície da mente, só a crosta. Então, mas a consciência é justamente a parte mais profunda. Sabe no iceberg, aquela montanha de gelo no mar? O inconsciente seria essa parte dentro d'água que precisa, eu falo muito nesses programas de TV, que os senhores precisam conscientizar para viver essa parte. Então essa parte debaixo da água do iceberg seria a consciência que está escondida, né? Isso, que por causa da inveja o ser humano esconde. Isso. Veja em quarto lugar. Viver é sofrer. O mal é inerente à existência humana. Então veja, né, que ele é pessimista. Quer dizer, viver não é sofrer. O sofrimento vem porque a pessoa não quer viver. Tanto assim que as guerras são um suicídio coletivo, que as lutas, que essa situação econômica social é como um sacrifício, como uma atitude assim de sacrificar o bem, uma atitude contra o bem. Veja em quinto lugar. Os momentos felizes são através das artes e pela conduta ética. A concepção de vida de Arthur Schopenhauer é completamente invertida. Ele vê a máscara como sendo a realidade e o bem impossível de ser usufruído. É por esse motivo, né, que eu fiz esse trabalho, para tirar a humanidade dessa inversão. Se a humanidade conscientizar o que nós falamos, a humanidade saindo dessa inversão e deixando, vamos dizer, de apoiar o que é mal, de apoiar o que é guerra, de apoiar a inveja, de apoiar a voracidade. Se o ser humano resolver ser bom, belo e real, verdadeiro, então o ser humano vai voltar nesse paraíso que nós perdemos e que nós continuamos habitando, mas não queremos saber dele. Mas é possível retornar rapidamente só mudando ou conscientizando que o ser humano está invertido.
Essa é a grande nova. Veja esse quadro aí. A enfermidade mental é pura representação. Os senhores já notaram que a pessoa muito doente até é meio engraçada. Por exemplo, uma pessoa morava aqui perto, né? Ela dizia que era um cavalo. Então ela carregava capim numa sacola. Então ela vivia comendo aquele capim. Quando ele chegava perto da gente, ela falava: "O senhor também é cavalo? Então come mais um pouco de capim comigo." Então, ele queria não só comer capim, mas obrigar os outros a comer com ele. Ou então outras pessoas que eu atendi aqui entravam latindo. Falei: "Por que está latindo hoje?" "É que hoje eu sou um cachorro de raça." Uma coisa interessante. Agora, por exemplo, no sonho, muitos clientes que não são assim tão doentes, eles falam que no sonho conversam. Por exemplo, estão no campo, aparece um boi, uma vaca lá, que eles começam a bater papo. Então, isso é uma coisa assim, fora, né, do esquadro normal. Mas no sonho aparece essa loucura. Então, o que eu quero falar com isso é que para o ser humano entrar assim na psicose, é um pequeno passo, ele já está dentro daquilo que nós chamamos de doença mental. Então, não podemos assim separar. Aqui é doença mental, aqui é indivíduos são. Essa separação é, vamos dizer, inválida. Essa separação é irreal. O indivíduo que está aqui sendo, vamos dizer, perfeito quase, pode de repente cair do outro lado, se ele deixar esse interior assim dominar a vida dele. Então, a questão da doença é mais uma questão que a pessoa tem assim de rejeitar o que ele tem de equilibrado, o que ele tem de normal. É uma rejeição à saúde que ele faz. Voltamos dentro de instantes para o próximo segmento de hoje. Até já.